Sábado 29 de junho de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre, que vai até o final de setembro, estamos estudando o Evangelho de Marcos. O assunto desta primeira semana é o princípio do Evangelho. Estamos iniciando hoje um novo guia de estudos. Durante os próximos 3 meses, estudaremos o Evangelho de Marcos. E eu convido você a nos acompanhar todos os dias no estudo da lição. Vamos iniciar com o verso para memorizar durante a semana, que está em Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, diz: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitas pessoas perguntam se os evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Outras tantas perguntam: por que necessitamos de Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo e todos os escritores que deram testemunho sobre a vida e o ministério do Salvador? Por que um único discípulo não seria suficiente para escrever o relatório completo, oferecendo-nos assim uma relação organizada da vida terrestre de Cristo? Por que um dos escritores registra eventos que outro não menciona? Porque se esses pontos são essenciais, não os mencionaram todos esses escritores? Vou responder de forma simples, clara. É porque cada ser humano pensa de uma maneira. Não pensamos todos de uma mesma maneira. Nem todos compreendem as coisas exatamente da mesma forma. Certas verdades bíblicas impressionam muito mais a mente de alguns do que de outros. Foi Marcos mesmo que escreveu o livro que leva o seu nome? Veja, nenhum dos 4 evangelhos traz o nome de seu autor. Os títulos que aparecem na Bíblia foram acrescentados posteriormente. O texto que mais se aproxima da identificação do autor é o do livro de João, que se refere ao discípulo amado, conforme João, capítulo 20, versos 20 e 24. No entanto, desde os tempos mais antigos, cada um dos evangelhos canônicos tem sido associado a um apóstolo, no caso de Mateus e João, ou ao companheiro de um apóstolo. Assim, o evangelho de Lucas está relacionado com Paulo, veja Colossenses 4:14, 2 Timóteo 4:11 e Filemão, verso 24. E o Evangelho de Marcos, que é o objeto de nosso estudo neste trimestre, está ligado a Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Embora o autor de Marcos não apresente seu nome no texto, a tradição da Igreja Antiga indica que o autor desse evangelho foi João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em suas viagens, Atos 13, 2 e 5, e mais tarde se associou a Pedro. Iniciaremos o estudo desta semana aprendendo o que as Escrituras relatam acerca de Marcos, incluindo o seu fracasso inicial e sua restauração posterior. Em seguida, estudaremos a seção de abertura de Marcos, olhando para frente, para onde a história se dirige, e para trás, buscando descobrir por que um missionário fracassado e depois restaurado escreveria esse livro. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.